Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. La Provence Imóveis, Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071, fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13h e nas sextas às 21h. Nós estamos iniciando hoje o primeiro programa do ano, porque nós estávamos em merecidas, não digo férias, semiférias, né? O advogado, ao contrário do funcionário público, tira 30 dias de férias direto, e o advogado tem que se contentar com férias de forma parcelada. Mas, de qualquer maneira, a gente conseguiu descansar um pouco, né? Para recarregar as baterias, para que enfrentar a labuta desse ano que promete ser muito exaustivo. Então, a nossa bancada hoje aqui está composta da minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva. Não é vermelha, é rosinha, né? É rosa. É rosa. Tá pendendo por vermelho. A alma é vermelha. E a minha extrema esquerda, a doutora Márcia Plácido, que hoje parece que está de luto. Está no local onde ela gosta de estar, na esquerda, mas parece que está de luto. Mas veja como o ano começou, não é, doutora Luísa? O que começou o ano? Olha as declarações do presidente da República. E as do Lula. E as do Lula? O presidente Lula não está fazendo declarações ele está no idílio, equivocadas. Ele está num colóquio amoroso, só quer amar. Exatamente, doutora Luísa. Mas todo esquerdista, ele emana amor, diferentemente de muitos da direita, né, doutora Luísa, que cultivam o ódio. Mas é uma coisa estranha que o Lula era super apaixonado pela Marisa, desapaixonou em seguidinha, né? Desapaixonou em seguidinha. Desconheço, doutora Luísa, que ele tenha desapaixonado e ela faleceu, doutora Luísa. Tem o luto. Mas, doutora Luísa, quantos anos? Agora em fevereiro vai fechar 2 anos. Quem é casado e se diz apaixonado por 40 anos, não esquece um amor de 40 anos em um ano e já se apaixona por outro. Mas não quer dizer que tenha esquecido, não é, doutora Luísa? Um amor não substitui o outro. Não esqueceu porque se apaixonou por outro, né? Como é que se diz? Um amor... como é que se substitui? Um amor com um outro amor, né? Se cura. Isso aí. Bom, dor de amor é o direito dele, né? Cura, ele está com 74. Não acho que presidência da República coisa para ele. Boa, né? Presidência da República para ele não tem mais, né? Estar apaixonado é eu acho que é maravilhoso. Eu acho que para a política o Lula encerrou a carreira, né? Na minha opinião, na minha modesta opinião, né? Então, mas eu acho que ele fique amando. Na sua opinião ou sua esperança, doutora Luísa? Não, opinião, esperança não, doutora Márcia, porque eu não tenho, assim, nada contra a pessoa do... Tenho contra a forma dele de governar, né? Aquela forma espúria. Sim, para todos, assim, aquela forma espúria de dividir. Projetos sociais. Exatamente. Aquela forma espúria de dividir o bolo com todo mundo. Sim, valorizando o funcionalismo público. Uma coisa que eu entendi que ele não é ganancioso porque ele dividiu o bolo com todo mundo, né? Ele não era daqueles, tem uns que são muito, como se diria na gíria, esganado. Não, ele pegava, mas os companheiradas tudo... Bom, isso é o senhor que está dizendo. As companheiradas tudo... Não, quem diz é o processo da Lava Jato, não sou eu. Bem... O senhor leu o processo, doutor? Mas eu tenho algumas peças, sim, e foram suficientes para formar a minha convicção da culpabilidade inexorável do presidente. Certamente, Moro, doutora né? Luísa. Ainda bem, doutora Luísa, que o senhor não é um juiz de garantia. Bem, falar em juiz de garantia, o primeiro assunto que nós íamos abordar aqui agora é essa questão do juiz das garantias, que, para o telespectador saiba, o juiz das garantias foi uma introdução
eu não sei como é que eles fazem, uma emenda lá, um acréscimo na lei do anticrimes do Moro. Né? Os deputados, de forma adrede, inseriram essa questão do juiz das garantias no bojo da lei anticrime. Né? E se esperava que o Bolsonaro vetasse, ele não vetou. E não vetou porque eu acho que ela pode vir a atingir ele e familiares dele. Eu acho que teve um sentido. Mas aí, o que é que as colegas... isso aí está criando um problema sério, o juiz das garantias, porque está muito difícil implantar isso no Brasil, em função da carência de recursos humanos, falta de juízes, etc. E tal. Então, os tribunais estão em polvorosa, sem ter assim, um norte definitivo sobre como implantar esse juiz das garantias. O que é que as colegas acharam aí desse juiz das garantias? Era necessário ou não era? Fala, doutora, vamos começar com a doutora Márcia. Bom, doutora Luísio, doutora Ângela, telespectadores, eu acho que era muito importante, não é, realmente, que fosse criado esse juiz das garantias. Né? Eu acho importante, eu ouvi, inclusive, num programa de rádio, no Esfera Pública, com o Juremir Machado da Silva, eu achei muito interessante, porque representantes assim, de magistrados, né, representantes de procuradores que se reuniram e estiveram, né, presentes nesse programa, um deles que, né, eu não vou citar o nome agora porque definitivamente eu não consigo lembrar o nome dessa pessoa, mas eu vou buscar, provavelmente no próximo programa eu traga, ele fez a seguinte colocação: eu sou a favor do juiz das garantias, não porque o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, seja contra, mas eu também sou a favor do juiz das garantias porque o Sérgio Moro é contra. O ministro Só Sérgio por Moro isso? é contra. Não, isso que dentre Dentre outras, não é, outros doutora motivos. Luísa? Por que eu acho importante? Eu acho que realmente, daí eles dizem, não é assim, as pessoas que são contra, que isso vai atingir mortalmente a Lava Jato, que o único objetivo foi esse, né, esses juros das garantias em função dos políticos, né, que estão sendo, no meu entendimento, perseguidos, né, pelos marajás de toga, e muitos magistrados são a favor, né, muitos mesmo, inclusive... Eu acho uma minoria. Olha, doutora Luísa, assim, eu estava vendo que a Associação dos Magistrados, né, do Brasil entendeu que não seria interessante, né, a criação desse juiz de garantias, tendo em vista que o juiz da garantia colocaria, então, a situação de que todas as decisões que foram tomadas até então são discutíveis. Não é? Então, por uma questão até, eu diria, de vaidade, de orgulho, muitos juízes podem achar que o juiz das garantias não é uma coisa interessante. No meu entendimento, sim. A gente viu na Lava Jato o que aconteceu, um juiz auxiliando, não é, que na época o Sérgio Moro, auxiliando assim, na produção de provas e coisas do gênero, né, com uma relação assim, indecorosa com o Ministério Público. Ou seja, ele já tinha um juízo de valor em relação, né, ao que estava acontecendo no processo, e depois a sentença dele, né, nós já sabíamos exatamente qual seria, porque não foi com base, né, na prova que foi juntada aos autos, mas sim com base na capa do processo. Então, eu sou ele completamente... também julgou pela capa do processo o Cunha. Não sei lhe dizer, doutora Luísa, assim, eu lhe digo, doutora Luísa, que em relação ao presidente Lula, né, nós temos a convicção que isso aconteceu. Né? E depois também, doutora Luísa, 50 juízes e desembargadores federais assinaram uma carta aberta em apoio à criação do juiz das garantias. Os juízes federais, eles publicaram essa carta, e inclusive com o nome de O Fim da Inquisição. Né, juízes e desembargadores federais. O texto, né, afirma, né, que é um passo decisivo para a superação do processo penal inquisitivo, onde a figura do juiz se confunde com a do investigador acusador, indo ao encontro do modelo acusatório consagrado na Constituição da República. Ou seja, eu acho muito importante, eu acho que é interessante, e isso também não quer dizer que esse juiz das garantias também não tenha uma amizade estreita com o juiz da instrução, que também não venha a ter uma amizade estreita com o Ministério Público, a gente também não pode garantir isso. Mas eu acho que pelo menos, não é? É uma esperança que se tem de que não tenha... que não aconteça o que aconteceu. Uma contaminação, não é? Do Lula. E aí, doutora Márcia? Eu acho que sim, também eu concordo. Eu sou a favor. Eu já dizia isso aqui na época do julgamento do Lula, que deveria, porque o juiz que faz a prova que... Né, não tem como ele dar uma sentença isenta. Então está duvidando da imparcialidade do juiz.
Está Sim. colocando sob suspeita No o caso juiz antes dele julgar. do juiz do Moro, sim. Isso não sou eu que digo. Juízes do mundo inteiro dizem Exatamente. que houve, né, cerceamento de defesa e de direitos humanos e que o processo do Lula tramitou de forma irregular. Não sou eu, é o mundo inteiro que diz Até agora isso. as instâncias superiores não disseram que era irregular. Mas a gente sabe por que foi aprovado agora, né? Por que o Bolsonaro não vetou, que realmente ele quer usar pro Flávio Bolsonaro. Né? Para que o telespectador, mais, né, para que o telespectador tome conhecimento de como é que vai funcionar o juiz das garantias, significa aquele juiz que atua na fase preliminar do processo. Nem todo processo vai ter juiz de garantias. O juiz de garantias vai ser necessário apenas para aqueles processos em que inicia a ação penal através de um expediente um procedimento prévio. Por exemplo, a polícia quer investigar um determinado fato delituoso e precisa, para apurar esse fato, a quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo fiscal, etc. e tal. Então ele pede para que o juiz conceda que quebre o sigilo telefônico, bancário, fiscal, etc. e tal, para apurar então eventual delito, para embasar uma futura ação penal. Naqueles processos que não vai ter esse procedimento, porque nem todo... na verdade, esses procedimentos protelatórios, eles preparatórios, eles ocorrem quase que exclusivamente nos processos de corrupção. E também acontece muito no processo de tráfico de drogas, para grampear telefone, etc. e tal. Então, naqueles processos em que o crime ocorreu, não houve necessidade de quebra de sigilo, não houve necessidade de nenhum um pronunciamento judicial sobre o crime, então não vai ter juiz de garantia, vai ter só o juiz da instrução, porque o inquérito é feito pela delegacia sem que tenha havido qualquer necessidade da atuação de um juiz, ele é entregue para o Ministério Público, oferece uma denúncia, e aí ultrapassou a questão do juiz das garantias. Na minha opinião, o juiz das garantias foi incluído pelos parlamentares porque eles estão sendo os mais atingidos pelos crimes de corrupção. E no crime de corrupção é indispensável uma preparação prévia da futura ação penal. Agora, eu sou totalmente contra o juiz das garantias. Eu acho que eu não posso entender que o juiz das garantias vai ficar condicionado a condenar o acusado. Se eu entendesse assim, eu estaria já duvidando da imparcialidade do juiz. E se no processo o advogado entender que o juiz está sendo parcial, existe um expediente para recorrer dessa situação, que é o que se chama exceção de suspeição por parcialidade do juiz. Ou seja, e aí as instâncias superiores vão analisar essa situação e vão verificar se ele estava sendo parcial ou não. Se estava sendo parcial, vai acolher a exceção de suspeição e vai afastar o magistrado da jurisdição do processo. Agora, aquela questão que a doutora Márcia falou, 50 juízes concordaram e manifestaram apoio. O que é 50 juízes num universo? Nós temos, acho, 14, 16 mil juízes no Brasil. Eu acho que esses 50 aí são meio vinculados à esquerda. Ou não? Quem são eles? Juízes e desembargadores federais. Doutora Luiz, eles são do TRF1. Mas tem juiz que é vinculado à esquerda. Desembargadores, o Ney Belo, TRF1, Roger Halpe Rios, TRF4 e Celso Kipper, TRF4 também. Não está aí também o Rogério Favreto? Não. Soltou o Lula num canetaço no final de semana? E o Moro, em férias, quando já não era mais da jurisdição dele, ligou para a Polícia Federal para que não cumprisse. Ele nunca respeitou instâncias superiores. Não é que não cumprisse, que aguardasse o pronunciamento do TRF. Do TRF, não é bem que assim. Quem era o presidente na oportunidade era me fugiu o nome dele agora, volta de férias é coisa triste, né? Mas o Thompson Flores, que quando chegou a sentença do Moro, né, o recurso do TRF4, ele mesmo sem ter tido acesso, segundo ele ainda, era irreparável. Qual é a mensagem que se passa de uma sentença irreparável que não pode ser reformada? Irreparável no aspecto formal.
não no aspecto do claro. conteúdo. Mas, doutora Luiz, o senhor disse tá assim, bom. que quando os advogados, né, acreditam, pensam que exista, né, uma parcialidade, que existe, então, a exceção de suspeição. Né? No caso da Lava Jato, doutora Luiz, obviamente, né, a defesa do presidente Lula assim o fez. Porém, no caso da Lava Jato, sempre se ouviu falar, né, que o Ministério Público seria o quarto poder, não é? No meu entendimento, a Lava Jato seria o quinto poder, porque é um absurdo que alguém possa falar algo contra a Lava Jato. Qualquer pessoa que se insurgir em relação a qualquer medida tomada na Lava Jato vai ser vista como a favor da corrupção. Essa pessoa, então, assim, é de esquerda ou é a favor da corrupção, tem corrupto de estimação. Então, né, ficou estigmatizado que para que tu possa ser visto como uma pessoa idônea, uma pessoa decente, tu tem que obedecer, seguir, lamber as botas do Moro para entender, então, que tu efetivamente é uma pessoa de bem. Porque esse governo que aí está criou esse... Não sei se... até não dá para dizer que criou, mas esse governo que aí está, assim, voltou, não é, com o termo do cidadão de bem. E o cidadão de bem, preferencialmente, tem que ser bolsonarista e lavajatista. Agora, uma questão que eles estavam muito preocupados, o Poder Judiciário, é em como implantar essa questão do juiz da garantia. Me parece que não vai haver problema nenhum. Né? Por exemplo, a preocupação maior que existia é em relação àquelas comarcas em que são vara única, que é um juiz. Não pode atribuir ao juiz de garantias o juiz da comarca vizinha. Se a polícia pretende a quebra no sigilo telefônico, fiscal do cidadão, faz o pedido. E hoje, com a implantação do processo eletrônico, exatamente, não vai ser difícil. Não vai ser difícil porque o próprio delegado, através do computador, ele faz o pedido para o magistrado, que recebe lá o pedido de forma eletrônica, e não vai ser muito difícil. Me parece que não seria. Mas, de qualquer maneira, não sei se eles não vão em função disso, agregar um subsídio, um acréscimo ao salário do juiz. Porque eu sou o juiz da vara e o juiz das garantias. Pois, doutora Luísio, o Sérgio Moro foi esse, né, um dos motivos que ele entendeu que não seria viável, né, o juiz das garantias, porque existe falta muito magistrado, né, no país que não seria possível, né? Mas com o processo eletrônico tu não tem como. Exatamente. Né? Tu não precisa deslocar o processo. E sem contar que às vezes tu ajuiza uma ação aqui em Porto Alegre, né, principalmente na Justiça Federal. E o nosso processo muitas vezes tem despachos assim de um juiz em Passo Fundo. Não é assim? Ou seja, um juiz de uma outra comarca pode ser o juiz das garantias. A preocupação o juiz, por exemplo, lá o juiz de Cacimbinhas. Não sei se tem Cacimbinha aqui no Rio Grande do Sul, tem? Tem. Então, o juiz de Cacimbinha, quando recebeu se bem que nessa cidade pequenininha não tem essas corrupção que tem na Lava Jato, né? A corrupção na Lava Jato tem muito. Não, na verdade. Quantas câmaras de vereadores na verdade, a Lava Jato, a Lava Jato está lá nos arredores de Brasília, Rio de Janeiro. A Lava Jato está, doutora Luiz, numa redoma de vidro. Ela é intocável. Ninguém pode, né, se insurgir contra a Lava Jato, doutora Luiz. Doutora Márcia, a Lava Jato foi a melhor coisa que aconteceu nesse país. Nós, nem na época do mensalão, se acreditava que a partir dali a coisa ia melhorar, veio o canetaço do Supremo lá e esvaziou aquilo que o Joaquim Barbosa, aquelas penas que ele aplicava. A teoria do domínio do fato. O seu Gilmar Mendes, o seu Lewandowski, o seu Toffoli, o seu mais não sei o que tinha naquela época, caparam as sentenças pela metade. Garantia, né, os nossos direitos individuais, doutora Luiz. Criar o embargo infringente previsto no regimento interno do STF é garantismo? Isso aí é criar a teoria do domínio do fato, o senhor acha que isso garante muito os direitos individuais, doutora Luiz? Isso é conchavo. Não precisa existir prova alguma desde que o magistrado tenha a convicção de que aquele crime aconteceu. O senhor acha que isso garante os direitos individuais? O domínio do fato, doutora Márcia. O que é o domínio do fato? O domínio do fato é quando o gestor ele tem amplo conhecimento da situação e ele tolera aquilo. Isso é... A teoria do domínio do fato foi utilizada, inclusive, pelo Deltan Dallagnol, no momento que ele locou aquele hotel e fez aquele PowerPoint risível, ridículo,
não é que ele não tinha provas, ele tinha convicção, ou seja, ele tinha o domínio desse fato, ele sabia que existia corrupção naquilo que estava mostrando. Doutora Márcia, mas isso aí na fase preliminar. O processo, a instrução processual é que vai definir se a pessoa é culpada ou inocente. Nenhum promotor pode chegar a dizer que está convicto da condenação, da culpabilidade, por isso, no início do processo. Ele pode ter entendido com base em indícios, mas quem vai apurar se havia o domínio do fato é o processo. Eles disseram, doutora Luísa, assim, não me peçam provas. Mas eu tenho eu vou dar um exemplo aí de domínio do fato do Lula. Posso dar? Pode, doutora Luísa. Teve alguém lá do PSB, não sei, partidos opostos. Partidos de oposição foram lá e pediram para ele manter um diretor na Petrobras, lá o diretor de abastecimento, não sei. Era uma direção lá que o dinheiro da propina lá andava, era distribuída de roldão. Então, foram esses dois políticos que dizem, olha, nós queremos que seja mantido lá o fulano. Aí chegou o outro partido, olha, nós queremos que seja mantido o fulano. Aí, bom, se é a vontade dos parlamentares, que me apoiam aqui no governo, tudo bem, vou manter. Depois que os dois saíram, ele conversou lá com os interlocutores dele, lá com os assessores. Esse diretor lá deve estar roubando bastante, porque para contentar dois partidos de oposição que não se bicam, ele deve estar metendo a mão, não deve estar metendo a mão, deve estar metendo as duas mãos lá no dinheiro. Doutora, isso é domínio do fato. Está sabendo que roubo, Eu queria saber das suas fontes, doutora Luísa, porque eu leio tudo que me chega. Não é assim a respeito, eu leio livros a respeito do que aconteceu com o presidente Lula, né? Livro também assim, do Juca Kfouri, que A Verdade Vencerá. Assim, que o presidente Lula conta muitas coisas, principalmente assim, em relação à presidenta Dilma, né? Conversas que eles tiveram, bastidores e tal. Mas eu nunca vi. O doutor Aloysio, ele já me contou assim, ó, de namorada do presidente Lula. Agora ele já veio, né, com essa história, quem sabe o presidente Lula já tinha alguma fera, assim, né, com a Janja. Que ele tinha com ela lá de São Paulo, isso sim, né? Uma que viajava com ele até para a China, onde ela era chefe do escritório do governo em São Paulo. Não lembro o nome dela agora. Ainda bem, não, né? Não, mas é só vocês pesquisar. Pesquisem nas revistas que toda viagem do Lula, a dona Marisa não ia, mas ela ia. Mas a doutora Luísa deve ser só na Fuxico que deve sair essas coisas. Isso eu li numa revista de São Paulo, não lembro agora qual a revista, mas ela dizendo que a fulana qualquer viagem do Lula, ela está no avião presidencial. Mas o senhor disse que ela era chefe do governo em São Paulo. Do escritório, uma representação do governo federal. São Paulo. Em São Paulo, doutor, o maior estado brasileiro, não é? O São Paulo que é o que move o nosso país, não é? Assim, a nível industrial, não é? A nível comercial. Mas eu da minha opinião, eu acho totalmente necessário o juiz das garantias, porque, na minha opinião até, o juiz que atua na fase inquisitorial, deferindo medidas disso, até porque ele defere a medida se ele achar plausível a alegação. Então, eu estaria entendendo que o juiz já estaria sendo parcial lá desde o início. E acho que se o juiz ele pega o processo lá do início, o processo, ele tem mais condições de proferir uma sentença justa. É a minha opinião. Eu sempre digo, eu faço esse comparativo com o processo do Tribunal do Júri. O processo do Tribunal do Júri é um processo que ele inicia quando uma pessoa mata o outro, né? A partir do dia seguinte, se ele procura advogado, já começa o trabalho do advogado. E eu nunca gostei de pegar um processo que já estivesse em andamento. Eu gostaria de pegar o processo do júri quando o réu matava o seu semelhante e no outro dia me procurava. E a partir dali eu elaborava a estratégia de defesa. E se não me falha a memória, eu acho que todos os processos que eu peguei desde o início, matou, me procurou, o réu nunca foi condenado. Os que foram condenados foram aqueles que eu já peguei lá no meio do caminho, que o processo já estava todo torto, não foi feito com aquela diretriz que, na minha opinião, seria correta. A sua linha de raciocínio, não é? Exatamente isso. Estratégia de defesa. Então, aí eu tive um caso lá
que o advogado que estava atuando no processo, ele iniciou com uma tese de negativa de autoria e depois, no meio do caminho, mudou para legítima defesa. São teses completamente antagônicas, né? Porque se não matou... Se não matou, como é que agiu em legítima defesa? Então, Aí eu até, quando eu fui assumir o processo, eu questionei ele, falou, mas por que tu veio com essa tese de negativa de autoria? Tá, mas ninguém viu. Bom, mas ninguém viu, mas sim, um monte de gente vai aparecer que vai dizer que viu. E pela história que ele havia contado, na verdade, se configurava ali uma legítima defesa, porque houve uma briga entre duas, inclusive eram dois marginais até, não eram pessoas de bem. Dois marginais lá brigaram e um caiu no chão, o outro veio com uma pedra para tirar na cabeça dele, ele puxou a arma e matou o cara. Então isso é uma legítima defesa escancarada. E ele preferiu ir para a negativa de autoria. E aí, quando eu peguei o processo, eu disse, mas tu devia ter ido com a legítima defesa desde o início, rapaz. É uma tese, o teu cliente lá estava caído no chão, o outro pegou uma pedra e ia tirar na cabeça do teu cliente. Mas pois é, não sei o quê. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar o processo a partir de agora e vou alegar as duas teses agora. Porque eu não posso abandonar aquela primeira também. Eu vou dizer, olha, em princípio não foi ele, mas se é que foi ele, então foi legítima defesa. E consegui absolver pela legítima defesa. Pela negativa de autoria, o réu estaria sendo condenado a 7-0. E a legítima defesa eu consegui absolver por 5-2. Que era a melhor tese. Um segundo olhar a respeito do que acontece, porque assim você é o juiz de garantia. Não, mas se eu tivesse atuado desde o início, já vinha a legítima defesa desde o início, o processo ficava melhor. Mas de repente poderia ser só aquele que, que levantou a tese da negativa e seguia até o final com aquilo. E a pessoa ia ser condenada. Claro. Bom, mas, de qualquer maneira, nós vamos ver o seguinte. Uma segunda opinião sempre é bem-vinda. Vamos ver como é que a situação vai se desenvolver a partir de agora. Então, e agora eu lhe pergunto, por que será que o ministro da Justiça é tão contra esse juiz de garantias, né? Eu gostaria de entender por que ele se sente incomodado. Talvez pelos mesmos motivos que eu entendo, que é desnecessário, porque eu não posso já entender que o juiz que vai atuar na fase inquisitiva, que é o inquérito... Ele nem juiz é mais, né? Pois é. Não entendo. Posso terminar? Não pode. Porque eu estaria já colocando sob suspeição aquele magistrado que está atuando como juiz da garantia. Ou seja, ele vai ficar contaminado e depois vai condenar. Nós temos que ser realistas. A gente não dá para dizer que não tem juiz tendencioso, porque tem. Mas é uma minoria. Isso nós temos que reconhecer. E o Sérgio Moro não está incluído nessa. Ele é o primeiro da Ele é o chefe do sindicato dos juízes suspeitos, no meu entendimento. É presidente, doutor. Não, vamos ver de qualquer maneira. Vamos ver como é que vai se comportar porque parece que está para entrar em vigor agora dia 23 desse mês agora. Acho que a coisa vai eu acho que o Sérgio Moro... Isso vai demandar recursos, né? O juiz da garantia vai ganhar um plus, porque ele vai ser juiz de direito da comarca e mais juiz da garantia, e isso vai ter um acréscimo, sei lá, um terço aí, ó. E mais despesa para esse país quebrado. Eu estava ouvindo, como eu falei nesse programa, que eu escuto normalmente o Esfera Pública, e esses desembargadores e juízes que lá compareceram disseram que sempre existe, principalmente na Justiça Federal, o juiz substituto. E esse juiz substituto, na esfera federal, ao menos, pode fazer as vezes do juiz de garantia. Sim, mas aí nas capitais não vai haver problema. O problema é no interior, né? Que vai... Mas pode ser um juiz de outra comarca, vai ter que ser eletrônico. Vai ter que ser. Que tem que ser o juiz da mesma comarca. Vai ter que ser. Não, mas de qualquer maneira, vamos aguardar. Vamos ver daqui a alguns meses como é que está funcionando o juiz das garantias. E vamos falar agora dessa confusão do DPVAT, gente. Que cria DPVAT. Bolsonaro caça DPVAT, cancela DPVAT. O Toffoli restabelece o DPVAT. A doutora Márcia... Depois recua no DPVAT, e aí o DPVAT voltou. A doutora Márcia disse num programa que nós falamos sobre o DPVAT que o Bolsonaro poderia recuar. Eu achei
Ele Pensei sempre que era faz isso, difícil. né? Não, ele não recuou, ele não recuou. Ele não recuou, ele está obedecendo a ordem judicial. Né? Não, vocês são uma cidade que devia haver o DPVAT. Deve, doutora Luísa. Ainda bem vocês, que o STF assim fez. Vocês tomaram conhecimento essa semana, eu vi algumas notícias, que quem gerencia, o gestor do DPVAT, tem umas relações espúrias com vários membros do STF. Parece que R$1 bilhão dessa fortuna que é arrecadada do DPVAT está sendo canalizada para motivos espúrios. Né? Então, esse DPVAT, na verdade, na minha opinião, ele serve para enriquecer uma minoria em detrimento da perda do poder aquisitivo da população. Claro que o valor de R$16 é pequeno, mas imagine, R$16 dessa frota imensa que o Brasil tem, isso aí dá uma fortuna. Mas, doutora Luísa, senhor, veja bem, qual era o argumento, né? Que a operação tem custos muito altos e, se comparados ao mercado privado de seguros, que havia graves indícios de fraude em sua gestão. Ou seja, que o DPVAT fosse mais caro que o seguro alternativo. Nunca, isso não existe, né, doutora Luísa? E daí, assim, aí o que acontece? Termina que essas decisões absurdas do Bolsonaro terminam sempre no STF. E o STF começa a legislar. Porque há relações espúrias desses dirigentes. Mas aí o problema da... não é do DPVAT, o problema o DPVAT, são destas aqui, ó, pessoas eu vou perguntar, que têm relações eu vou espúrias. perguntar para vocês, quem é que é beneficiado com DPVAT? Normalmente, quem sofre um acidente... Não. Sim, quem sofre um acidente Não pode se utilizar o DPVAT, doutora Não Luísa. Ele recebe só um adiantamento. Porque o DPVAT, na verdade, ele serve para indenizar apenas aquelas pessoas em que sofrem acidentes, venham a falecer, ou ficar inválidos, etc. e tal, quando o veículo que o atropelou é desconhecido. Não é possível identificar esse veículo. Porque quando é possível identificar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a nossa Carrizo, a nossa Sopal, ainda tem Sopal? Não sei se ainda tem Sopal. Sojal, tá. Uma dessas empresas aí atropela e mata alguém. Aí a pessoa lá se habilita e recebe o DPVAT. E ele aciona, inclusive, a empresa causadora do acidente pela responsabilidade civil. E aí ele, ganhando a indenização, o juiz, quando defere a indenização, por exemplo, defere lá R$200 mil de indenização, ele manda descontar da indenização o seguro DPVAT recebido. Ou seja, então quem está sendo beneficiado? As empresas ou o condutor do veículo que atropelou. Se em vez de ele receber 200, parece que o limite do seguro DPVAT é quase 14 mil, 15, 17, uma coisa. Ou seja, em vez de 200 da empresa, ele vai receber 184, 186. Então, ou seja, ele contempla uma quantidade ínfima de cidadão. Mas, doutora Luísa, você já pensou que enquanto essa pessoa que sofreu esse acidente de trânsito, que foi vítima de um acidente de trânsito, né, ela está aguardando o deslinde dessa ação? Normalmente ela pode ter tido assim, uma lesão permanente, uma lesão que se consolidou assim, por mais de 6 meses, que normalmente é o que eles pedem, um laudo que a lesão foi consolidada, com 6 meses, e que a pessoa ficou com esse dano permanente. Então o senhor veja bem, nesse ínterim, se essa pessoa não consegue retornar ao trabalho, se essa pessoa, por exemplo, não era segurada da Previdência, se essa pessoa não tem nem, por exemplo, um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, será que um valor assim do DPVAT, R$14 mil, por exemplo, não vai trazer um conforto para essa família? Nessas hipóteses tem uma outra solução. Ele pode pedir um liminar contra o atropelador, e havendo indícios suficientes da responsabilidade, ele recebe já uma pensão de forma liminar do causador do acidente. Mas isso quando é uma empresa sólida. Não precisa ser empresa tão sólida particular. assim. Como é que um particular Exatamente. vai dar uma... Não, só não pode pessoa física. Só não pode aquele particular. Pessoa física, quantas pessoas físicas são abastadas? Hoje, principalmente, a grande minoria, como sempre, exatamente, como sempre. Que são abastadas. Para pagar uma pensão. Não pagam pensão nem para filho. Vão pagar a pensão. Mas aí ele vai responder com seu patrimônio. O problema todo é o seguinte. O problema todo. Nós estamos falando
Nós estamos Não, nós estamos falando do miserável, daquele que não tem onde cair morto, aquele que tem um carro velho lá caindo aos pedaços. Sem contar, Sim. doutora mas Luísa. isso é uma minoria. E agora eu vou ter que concordar até com o Fux, doutora Luísa, que assim, ele entendeu, né, que é o que nós tínhamos falado aqui no último programa, se não me engano, né, que isso, né, sobrecarregaria o SUS. Exatamente. Né? E, por consequência, o orçamento da saúde, pois os entes públicos passariam a arcar sozinhos com as despesas. Não, mas de qualquer maneira, hoje ele já arca com isso. Mas não sozinho. As pessoas atropeladas, atropelou o Cristo Redentor, SUS. Atropelou, vai não sei para onde, pronto-socorro, SUS. Então, na verdade, quem já arca com os danos, com os custos do acidente de trânsito, é o poder público. Aí, doutora Luísa, nos primeiros socorros, né, no pronto-socorro, mas pessoas que têm que fazer tratamentos eternos. Não, o Cristo Redentor ali, quando uma pessoa sofre um acidente, foi atendido ali, ele continua o tratamento ali. Tudo bem, doutor, Sim. sempre foi assim, doutora, só que a gente tem que levar em consideração também. Mas quem precisa de que atualmente também, né, nós temos mais dificuldades em relação à saúde, né, porque muita verba foi retirada da saúde, principalmente com a venda do nosso pré-sal. Porque o dinheiro viria para a saúde, para a educação, e simplesmente então, foi zerado. Cobrando o seguro DPVAT vai resolver o problema. Mas vai ajudar, doutora Luísa, assim, ou seja, É tira só tudo. Isso aí é uma gota d'água no oceano. Mas qual para é a quem ele está justificativa necessitando? para tirar? Porque tem corrupção. Até o final do ano passado, o Bolsonaro nem falava em tirar o DPVAT. Quando começou a briga com o Bivar, que veio a represália. Exatamente. Foi, todo mundo sabe que é por isso. Não vota em represália. Acho que foi feito um estudo e verificado que o numerário canalizado com DPVAT estava tendo... Estava indo para caminhos não muito republicanos. Muito republicanos. Tanto é que agora teve, não sei, parece que está Fachin, está Barroso, está Toffoli, está não sei quem, que aquinhoados lá com os honorários lá dos escritórios deles anterior, a coisa está meio nebulosa lá, essa questão do DPVAT na relação promíscua com o ministro do STF. Que só quem não tem relação promíscua, pelo visto, são aqueles direitosos, assim, aqueles lavajatistas. Ninguém como sabe. Barroso. Está incluído. Né? São todos assim, não, está incluído. Né? Barroso, Castos, parece que Fachin, sei lá. Não, mas doutora Luísa, o senhor sabe, eu estava comentando antes da gente começar o programa, que eu até aproveitei agora nesses dias de recesso, eu estou lendo um livro, O Inverno do Mundo. E é um livro muito interessante, porque ele coloca, assim, de pós-guerra, né, Primeira Guerra Mundial, então, assim, a ascensão do fascismo pela Europa. E foi uma coisa, assim, que embora a gente tenha notícia disso pelos livros de história e tal, que são um amontoado de coisas escritas, né? Os muitas didáticos, coisas, né? É um amontoado de muita coisa escrita, né? Então, assim, segundo o filósofo Bolsonaro, que de boca calada é um poeta. Então, doutora Luísa, eu fiquei pensando... E quando ele fala, ele adota umas medidas muito boas também. Muito drásticas e muito equivocadas, doutora Luísa. Saque do fundo de garantia, redução das carteiras de tudo motorista. Populista, doutora Luísa. Isso não é contra o populismo. Exatamente. O problema Cada é o vez seguinte, que falam no o problema da petezada é tudo que o Bolsonaro faz, eles são contra. O problema da petezada, não querem saber, Luísa, sabe qual é? É que nós já deixamos... Teve um momento no nosso país que nós não éramos cidadãos de segundo escalão. Petezada, né? Então, assim, a esquerda... Né? Não, nem vou dizer mas petezada, eu fico tão impressionada que uma pessoa do nível do doutor Aloysio dizendo petezada. Olha o que o Bolsonaro faz com as pessoas. É uma conceituação... Mas olha o que o Bolsonaro faz com as pessoas. Não vem dizer carinhosa. Fraterna. É uma conceituação fraterna. Nós vamos tomar isso como elogio, mas que não é mas, fraterna, não é. Nós sabíamos até 2013 o que era não ser um cidadão de segunda classe. Né? Depois que essas ideias, né, fascistas, até eu diria, essas ideias conservadoras começaram a tomar conta, porque qual é o grande objetivo do fascista? Né? Ele se utiliza sempre da corrupção, a família, o cidadão de bem, a religião. E tem um foco, né, doutora Luísa? Aqui, né? A religião é muito importante, o foco aqui é a esquerda. Sempre é o medo do comunismo, doutora Luísa, que faz com que ditadores, com que pessoas despreparadas como o Bolsonaro estejam hoje ocupando a cadeira da presidência.
Então é isso, gente, que me preocupa Por causa muito. do mau trabalho que o PT fez na presidência. Não, doutor Aloysio, por Senão não causa, tinha sido doutor reeleito. Aloysio, do pensamento Por que que o PT tacanho, por que- doutor Aloysio, Tinham por da quê? elite brasileira. Por que o PT, o Haddad não foi eleito? O Haddad não foi eleito, doutor Aloysio, pelo pensamento tacanho da sociedade, principalmente da classe média, que apostou no Bolsonaro e Se hoje... não der certo, a gente tira. A gente- E hoje o que tem Ouvi hoje? muita E gente hoje está dizer muito isso. arrependida de ter posto aquele fascista. Eu nem pergunto. ele tá com 50% de aprovação. Eu nem pergunto. 50% de aprovação e A última vez num que eu vi era eventual 38, pleito esse ano, exatamente. e no eventual pleito desse ano, ele tá líder nas pesquisas. Essa Doutor pesquisa é Aloysio. comprada. Ganha até do Exatamente. Lula. Comprado. Ele Ele ganha mesmo. até do Lula e empata com o Moro. Doutor Bolsonaro Aloysio. mesmo diz que pesquisa Ele não é acredita. confiável. Ele não Eu acredita nem acredito no nessa. voto eletrônico, mas Que a última que eu mas vi era para criar o 38. partido, ele quer assinaturas Ele quer, eletrônicas, né? E a igreja vai dar, né? E A porque igreja vai exatamente. ajudar, né? O problema do PT é o seguinte, é aquele slogan, onde há governo, sou ir contra. Não, Não, doutor Aloysio, porque não é quando- isso. Onde há Quando há governo, desgoverno, só ir contra. não é? Quando há desgoverno, uma pessoa despreparada, assim, eu ouso dizer, assim, despreparada, translocada e medíocre, como é o presidente ruim. atual. Eu vou ruim, perguntar é uma para a doutora pessoa má. Márcia. Vou perguntar para a doutora Márcia. Eu não recordo, se houve, eu quero que me corrija. Em algum momento depois da nossa da democratização com a eleição do presidente civil, começou com o Collor ou com o Sarney? O Collor foi em 90. Foi 89, 89. Foi o Tancredo, Bom, né? eu Não. perguntaria o seguinte, em algum Tancredo, momento, Foi o né? Tancredo em algum Neves. momento desse de lá para cá, o PT esteve do lado do governo, apoiando o governo? Se Doutor tem, me Aloysio, conta qual foi o como governo. é que o senhor gostaria que um partido dos trabalhadores, um partido com um pensamento progressista, fosse apoiar, né, governos com pensamento liberal, neoliberal, exatamente como este, que está aí com Paulo Guedes, que é uma vergonha. O Collor foi outro, né? O Paulo Guedes era vergonha. O Palotti, que era o ministro da Economia, não era O Guido vergonha. Mantega, por exemplo, não era, doutor É? Aloysio. Atuou no. Mas Governo da presidenta em seguidinha saiu. Bom, Acho que doutora Luiz, o senhor está falando no Palocci, né? Mas, na verdade, a gente sabe... Tem que comparar o Palotti Não, doutora com o Luiz, Guedes. Eu tô, não dá mesmo, eu doutora tô Luiz. apreciando aqui essa discussão. E eu lhe de digo o vocês. seguinte, doutora Luiz, é inviável, é impossível, né, que a gente faça uma comparação desse governo medíocre com os melhores anos que nós tivemos no Brasil, que foi na época do governo popular. Que foi da época onde imperou a corrupção. Não sei, doutora Luiz, porque em 2013, quando surgiu a força-tarefa para buscar, né, então, assim, a possibilidade de buscar, assim, provas da corrupção, a Lava Jato, ela era mais uma... Até me fugiu agora, assim, a Lava Jato, ela fazia parte desse grande movimento que eles estavam organizando, mas ela era mais uma etapa. E essa etapa se desvirtuou. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, eu sempre dizia, olha, eu não sou petista, não... Acho que já votei em PT, já votei no PAIN, já votei em alguns petistas, eu não tenho aversão a nenhum petista. Eu, há uns 20, 30 anos, eu dizia, eu admiro uma coisa no PT, é que o PT não mete a mão no dinheiro público. Só que eu estava enganado, porque, na verdade, ele nunca meteu a mão no dinheiro público, porque ele não tinha a chave do cofre. Não, no momento que der a chave do cofre... O senhor pode continuar se admirando. Aí o dinheiro saiu de cachoeira. O senhor pode continuar se admirando, tá porque cheio o senhor vai ver se o presidente Lula enriqueceu, tá cheio doutora Luiz. Se o Haddad é um professor universitário até hoje. Mas o Haddad ainda não teve, não fez parte do esquema da Petrobras. O Haddad é um coitadinho, doutora Luiz, que fez 45 milhões de votos. Já viu o patrimônio dele? Ele é um professor, ele tem... Mas professor... Um professor universitário, a esposa dele também. Tá, mas tá muito, agora temos que passar para as nossas perguntas. Estou sendo cobrado constantemente, porque nós temos respondido poucas perguntas dos nossos telespectadores. Então vamos passar agora e deixamos esse debate político para uma outra oportunidade. Para futuramente, né? Hoje é só para não perder o hábito, né? Qual é a pergunta aí, mas quer responder? Olha, doutora Luiz, eu nem li nenhuma ainda. Então... faz essa aqui interessante aqui. Faz tempo que essa pergunta está aqui, não, essa aqui, ó, a quarta. Tá, aqui. Telespectadora não identificada pergunta: o que pode ser feito quando no inventário há esquecimento de arrolar bem
a ser partilhado e nas ocasiões em que, quando deliberadamente, quem está na posse dos bens esconde parte do patrimônio que deveria fazer parte do inventário. Daí, doutora Luiz? Bem, essa situação aqui ocorre quando se realiza o processo de inventário, se arrolam os bens do espólio que deve ser partilhado entre os herdores. E nessas ocasiões pode ser esquecido um bem que o falecido tinha lá num local e que ninguém sabia, e que vieram a descobrir que existia esse bem. Quando houve esse esquecimento de arrolar o bem na partilha, se resolve da seguinte forma: se o inventário ainda não foi concluído, se faz uma inclusão desse bem nos bens a serem partilhados, e aí ele vai fazer parte da partilha. Se o inventário já foi concluído, aí não há mais como incluir esse bem que deixou de ser incluído. Aí tem que ser feito o que se chama uma sobrepartilha, que é a partilha dos bens que foram esquecidos na partilha original. Então se resolve dessa forma. Houve o esquecimento, não há controvérsia sobre aquele bem, então é feita uma sobrepartilha depois da conclusão do inventário, aí sai uma nova partilha, partilhando exclusivamente aquele bem. Agora a coisa é um pouquinho diferente quando deliberadamente é escondido por algum dos herdeiros, quem está na posse, etc., esconde um patrimônio que deveria ser partilhado. Aí a coisa é um pouquinho diferente. Aí isso não pode ser resolvido no processo do inventário, porque o processo de inventário ele não admite altas indagações e matérias complexas, porque o processo de inventário ele não admite produção de provas, processo contraditório, etc. e tal. Então, quando acontece que alguém deliberadamente, alguém dos herdeiros, né? Pode ser o inventariante, qualquer um dos herdeiros, escondeu um bem e não colocou ele lá para ser partilhado. Aí, quando isso acontece, tem que primeiro, porque é a controvérsia, né? Ou seja, alguns acham que tem que partilhar, outros não. Aí, então, como há controvérsia, aí tem que ser primeiro apurar se efetivamente aquele bem existe. E aí isso tem que ser apurado através de uma ação que se chama ação de sonegados. O que é a ação de sonegados? É uma ação destinada, com a ampla produção de prova, destinado a apurar se aquele bem efetivamente pertence ao inventário, ao espólio, e se vai ser partilhado. Se é acolhida, se for procedente a ação, essa proposta, a ação de sonegados, aí procedente a ação, esse bem então fica definido que o bem existia e deve ser partilhado, e aí então ele vai fazer então parte também de uma nova sobrepartilha. Mas primeiro tem que provar a existência dele. E no esquecimento, não. No esquecimento não há controvérsia. Sim, não há controvérsia. Então a situação se resolve dessa forma. Essa é essa resposta. Então tá, vamos passar para uma próxima. Telespectador não identificado informa que comprou um veículo e depois ficou sabendo que tal veículo era sinistrado. Pergunta o que pode fazer. Isso acontece bastante, hein? Acontece porque essas seguradoras indenizam veículos vítimas de objetos de acidente e não compensa consertar, ela vende como sinistrado, ela recupera o veículo e insere ele novamente no mercado. Quando isso acontece, porque um veículo sinistrado ele não tem o mesmo valor de um veículo que não é sinistrado. Aí o contribuinte, se ele desconhecia esse fato, ele tem que desconhecer esse fato. Se ele conhecia o fato, não, está comprando esse veículo sinistrado, por isso que está sendo vendido barato, etc. e tal. Mas se ele desconhecer o fato e descobrir depois, ele pode pleitear a rescisão do contrato, ele pode desfazer o negócio, voltar ao estado quo-ante, ou seja, me dá o meu dinheiro de volta, tomo teu carro para lá, ou então ele pode pedir um abatimento de preço, que o nosso judiciário tem estimado um percentual de desvalorização em torno de 30%. 20% a 30%. Ou seja, se ele pagou 50%, ele vai ter que devolver esse 30%, se for acolhido ou 20%, 15%, ele deve 15% ou 10%, respectivamente. E normalmente, doutora Luiz, a pessoa que comprou, ela toma conhecimento quando vai tentar fazer um seguro do veículo. Exatamente. Que daí não é possível fazer um seguro que já é sinistrado. Ainda tem isso, né? Agora a segunda aí estão cobrando há muito tempo também, a segunda pergunta. Telespectador não identificado informa que teve cobertura de seguro sob motivo de doença pré-existente.
pergunta se está correto qual. Essa Tá, é a procedimento. mais domina esse assunto aí, né? Eu acho que na verdade, doutora Luiz, eu acho que não teve, não Eu é a acho que cobertura não do teve. seguro por doença pré-existente? Não, ele está negando, a seguradora negou. Ó. É, que aqui não Ele consta teve a não. cobertura negada. É que não consta. Informe que teve a É, porque cobertura. aqueles que teve cobertura. É, que Né, teve. motivo- Não. Acho que é negada. Teve negada, faltou negada aqui. Sim, normalmente, não é, as seguradoras, não é, colocam, então existe um contrato, né, que vai ser assinado, que normalmente até a pessoa que vai aderir ao contrato não toma nem conhecimento, né, do quais são Do os que seus sim. direitos ou não. Mas normalmente a doença pré-existente é um motivo, né, de negativa de cobertura, né, do segurado, né? Então, assim, ó, uma doença pré-existente ela pode ser até assim desconhecida pela própria pessoa, né, que está assinando o contrato então com essa seguradora. Nós tivemos um caso também de uma pessoa que fez o seguro, né, com uma seguradora, né, aqui de Porto Alegre. Informou, né, que era portador de diabetes, mellitus e tal, e na verdade a seguradora disse que isso não tinha problemas. A partir do momento que ele começou a precisar se utilizar do seguro, né, para procedimentos médicos e tal, a seguradora começou a negar os procedimentos, dizendo que não era possível, tendo em vista a Isso que era existência dessa doença. Aí Não nesse é? caso não cabe porque ela tinha conhecimento do fato. Exatamente. A doença pré-existente é aquela que é omitida. Não, mas aí assim, nesse caso não era, né? Mas precisou de uma ação judicial, né? Para que então a pessoa tivesse acesso. Agora, quando a pessoa omite, ou que ela não tem, às vezes a pessoa não tem nem conhecimento. Nem conhecimento. Né? Mas às vezes por má fé, realmente ela pode se ela não omitir, tiver ela não tem conhecimento, acesso. ela é de boa fé, ela não sabia que tinha Exato. doença. Aí não. Né? Esse caso assim, eu vou citar assim, um exemplo prático para definir bem a questão da doença pré-existente. Eu, por exemplo, eu estou com câncer, e aí eu sei que eu vou morrer. Aí eu vou lá e faço seguro de vida para deixar bem os meus familiares. E isso. Comprovado que essa doença era pré-existente à contratação do seguro e foi omitida até porque se ele diz que está com câncer, a seguradora vai recusar o seguro. Ela não vai aceitar a contratação. Tá? Então, a doença pré-existente é aquela em que o doente, a pessoa, o segurado, faz a contratação do seguro, sabendo que tem uma doença que vai lá adiante causar o sinistro, e aí então ele omite deliberadamente, e aí a seguradora nega a cobertura, e certamente é muito difícil reverter isso numa ação judicial. Não, mas até, doutora Luiz, eu estava colocando essa situação de uma seguradora, não só de indenização para morte, como para cobertura de plano de saúde. Não, ela funciona para todas as doenças pré-existentes. Sempre não é tem que coberta, ser informada se a pessoa tiver conhecimento. E aí a seguradora analisa se aceita aquela proposta de seguro ou não. Exatamente. Né? Agora, se botar lá que a pessoa tem câncer, obviamente... não. Imagina. Mas então funciona dessa forma. Tá certo. Vamos lá. Telespectador não identificado pergunta se, mesmo utilizando advogado particular, pode obter assistência judiciária gratuita e em que condições tal benefício é concedido. Está cada vez mais difícil, né, conseguir. Muito difícil, é verdade. Mas mesmo sendo com advogado particular, é possível, sim, né, requerer assistência judiciária gratuita. Normalmente, para ter acesso à defensoria pública, também há necessidade de demonstrar que a pessoa tem uma renda, né, se não me engano, no máximo de 3 salários. Não é? E para a concessão da assistência judiciária gratuita, também há necessidade da comprovação de uma renda, né, de 3 ou 5 salários, eu não tenho certeza nesse momento. Então há necessidade de demonstrar isso, não é? Através da comprovação do seu salário, se a pessoa é empregada através do recibo, né, de salário, ou então através do seu imposto de renda, né? E muitas vezes acontece também da pessoa ter um patrimônio, mas na verdade não ter uma renda, né, compatível, muitas vezes até herança ou coisa do gênero. Então, assim, o juiz vai analisar se a pessoa efetivamente não tem condições, né, de pagar as custas processuais e vai conceder ou não, né? Mas a princípio tem que comprovar através da declaração de imposto de renda ou então através, né, de um comprovante de renda como o salário, por exemplo. Eu acrescentando essa... eu diria hoje que o judiciário, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, ele está fazendo assim, está deferindo a JG apenas para os miseráveis.
para os miseráveis. Porque tem pela lei da defensoria, tem até 3 salários mínimos pode se utilizar e tem aí uma resolução do Centro de Estudos do Tribunal de Justiça, que quem ganha até R$5.000 tem direito a JG. Mas eu pergunto, quem ganha R$6.000, R$7.000, tem 3, 4 filhos, não pode. Como é que vai custear um Então, processo? se preocupando também estão exigindo agora cópia integral da declaração de renda, o cara tem uma casinha lá, 2 casinhas, tem patrimônio, tem um carrinho. Ou declaração de isento, doutora Luísa. Não. Já nem existe mais. Não, a de isento tem a de isento. Agora tem um formulário. Tu não apresenta aquele formulário que diz que a tua declaração não está na base de dados da Receita Federal, porque ele não apresenta a declaração. Exatamente, porque é isento. É isento então a renda dele é inferior a R$2.000. É uma ginástica. Mas eu diria que o nosso Poder Judiciário está muito ganancioso. Ele está aprendendo com o fisco, está sendo muito voraz. Quer angariar recursos de custas para custear a máquina do judiciário. E me parece que o povo não tem dinheiro para comer, para comprar remédio, etc. Vai ter dinheiro para custear processo. Mas então, está ficando muito difícil. Que bonito, doutora Luísa. Ficou muito bonito. Eu acho que a população não pode ficar injustiçada tendo o seu acesso vedado. Porque se ele tiver que pagar as custas, ele não vai ter condições. Não consegue agilização. Mas vamos torcer que isso é uma coisa recente. Antigamente era muito mais fácil conseguir. Sim, não tinha tanta. Nunca pediram declaração de agora bens, é um problema conseguir a JG. Dito isso, eu agradeço, estamos chegando ao final do nosso programa, eu agradeço a presença da doutora Ângela, doutora Márcia, e agradecendo a audiência dos nossos fiéis telespectadores, eu me despeço em nome da bancada e dizendo que nos aguarde até o próximo programa. Lavadeiras do quintal, lavem as almas cansadas.